Êxodo 33. No culto da semana passada, nós terminamos de meditar no texto, encerramos o texto sobre a subida de Moisés e a descida, sobre a idolatria do povo, o bezerro de ouro, e Moisés quebrando os 10 mandamentos. Ele quebrou as 2 tábuas, exatamente aquilo que traz vida, aquilo que é a fonte da existência, ele quebrou. Ele matou exatamente aquilo que traria vida para eles e restauraria eles da idolatria. No final do verso do capítulo 32, eu vou fazer a leitura do verso 35, e o tema da nossa meditação hoje é: nossas escolhas geram consequências. Eu senti a semana toda no meu coração de falar sobre isso, e no próximo culto nós não vamos mais voltar em Êxodo, nós vamos voltar lá em Levítico 10. Você pode folhear em casa e já ir olhando todos esses textos, mas eu quero encerrar o Êxodo falando sobre que as nossas escolhas geram consequências. Não é apenas viver por viver, escolher por escolher, entrar em qualquer caminho por entrar e está tudo certo. E nós precisamos ter essa consciência de que as coisas elas geram consequências. O verso 35 diz assim: feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Algumas versões inserem ali dizendo praga. Deus colocou praga em cima dessas pessoas. Além dos levitas terem matado os 3.000, esses 3.000 na idolatria perderam a sua vida. E nós não pregamos aqui um evangelho colorido, nós precisamos abrir a boca e confessar a verdade. Essas pessoas que morreram na idolatria, elas foram para o inferno. Não existe esse jogo de Hades e Sheol e se Jesus resgatou, mas Jesus desceu às profundezas, de repente eles creram. Não, nós não entramos dentro desses assuntos que são especulações. Esse povo morreu na idolatria, e quem morre na idolatria vai para o inferno. Essa foi a consequência dessas pessoas. Nós não sabemos quantas pessoas a mais o Senhor feriu no verso 35, mas Ele feriu talvez todos aqueles que eram os líderes dessa idolatria, aqueles que de repente passaram entre as tendas e recolheram o ouro e a prata para fazer não apenas o bezerro de ouro, mas eles fizeram vários outros ídolos. E o texto fala que o Arão fez ou levantou um altar e colocou vários ídolos em cima. O bezerro de ouro é o principal porque ele foi a maior peça. Eu não sei, eu interpreto assim. Eu creio que foi a maior peça. Mas o texto fala que houveram vários ídolos ali. Algumas verdades nós precisamos entender profundamente. Para nossa introdução, o diabo não é um Deus que tem autoridade sobre tudo e todos. Essa afirmação ela é muito importante nós entendermos e colocarmos como verdade absoluta na nossa vida. O diabo não é um Deus que tem autoridade sobre tudo e todos. Satanás não é um Deus. Satanás é um anjo decaído. Não subestimamos nem superestimamos o poder das trevas. Eu venho de uma linha tradicionalista, bem tradicional, onde é que não se crê nada disso, nem se fala sobre o diabo. É verdade, eu venho dessa linha, onde é que nem se presta atenção na influência de Satanás. Eu fui criado dentro desse berço. Isso é subestimar as obras das trevas. Quando se vê claramente que o Satanás está envolvendo uma pessoa, envolvendo uma família, envolvendo uma igreja, e ninguém percebe nada. Está tudo bom, blá, blá, blá. Deus está abençoando. Eu venho desse berço. Mas para o outro extremo, existe a superestimação de Satanás. Abro parênteses, eu não quero faltar com ética, mas do neopentecostalismo vem essa pressão para cima das igrejas
que tudo é o diabo, tudo é Satanás, tudo é o diabo, tudo são demônios. Cuidado quando você vai levantar de noite para ir ao banheiro, tem que acender a luz, porque o diabo está atrás da parede te esperando. Tudo é o diabo, tudo é Satanás. Às vezes nós conversamos com pessoas que estão enfiadas em juízo, mas o problema é quem? É o diabo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Olha que importante que nós precisamos entender, que quem é soberano é o Papai do céu, não Satanás. Às vezes as pessoas elevam Satanás ao patamar de Deus na vida delas. A situação do diabo nunca vai mudar, ele é só um anjo decaído. E o que Jesus falou acerca dele é que o Filho de Deus já pisou a cabeça da serpente, ele está só esperando o julgamento final, só isso. Mas enquanto isso, nós não negamos as obras das trevas, porque as hostes e as potestades estão agindo sobre as pessoas. Como diz Martinho Lutero, Satanás é como um cão raivoso na coleira do diabo, e ele vai apenas até onde Deus deixa ele ir, e entram na presença do diabo quem passa essa linha. Eu fiz essa introdução para nós entendermos que muitas vezes as pessoas são colocadas debaixo de juízo pelo próprio Deus por causa de pecado, mas dão a culpa para Satanás. Em todos esses textos não aparece a obra do diabo, nem nos textos mais para frente, lá em Números, que vai vir a rebeldia de Miriam, a rebeldia de Corá, não aparece Satanás. Aparece a rebeldia, o coração humano, a carne, mas não aparecem as obras do diabo. Porque quem é soberano é Deus e não Satanás. Então muitas vezes as pessoas têm uma vida descalculada, desequilibrada, cometem erros nos princípios financeiros, erros nos princípios de saúde, vários erros, e quando a conta não fecha, é necessário dar a culpa para quem? Se dá a culpa para Satanás. Não, eu não. O marido diz, eu não. Aí ele também não tem coragem de dar a culpa em Deus, porque é perigoso. Então vamos dar a culpa em quem? Aquele que já tem a culpa de tudo. O problema não está nisso. O problema é deixar de enxergar as coisas que existem. Em 1 João 5, 16, 17, você não precisa procurar, o apóstolo João está falando com a igreja sobre oração e sobre orar sobre pessoas que estão em pecado. E ele faz uma afirmação muito interessante ali. Ele diz que há pecados que não adianta orar sobre a pessoa, porque são pecados para a morte. 1 João 5, 16, 17. O que é esse pecado para a morte? Quando não adianta mais nem falar com a pessoa. É aquilo que lá no capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, Jesus diz, não deis o que é santo aos cães e nem joga as pérolas aos porcos. Não adianta mais. Mas existe isso? Existe. Tem pessoas que vão tão longe que não adianta mais. A primeira disciplina, a primeira consequência que nós vamos ver nesses textos, a primeira disciplina foi por causa da idolatria, e foi praga, e foi morte. A Bíblia afirma em vários textos que Deus não mudou. Deus é ontem, hoje, amanhã, sempre será o mesmo. Jamais nós podemos deixar alguém dizer que o Deus do Antigo Testamento era maligno, era punidor, mas o Deus do Novo Testamento se converteu, ele se arrependeu e mudou. A essência do Senhor continua a mesma. Mas pastor, tem que ver por causa da antiga aliança e a nova aliança. Meu irmão, esquece essa parada dessa explicação paranoica. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. A grande diferença é que a graça aumentou e a responsabilidade sobre nós aumentou. Eu digo para você, Jesus disse assim, vós ouvistes os antigos, não adulterarás. Adultério físico. Aí Jesus diz, porém eu vos digo que quem olhar para uma mulher de forma impura, com ela já adulterou. Aumentou ou diminuiu?
aumentou a responsabilidade, aumentou a graça, aumentou a possibilidade, mas aumentou também a punição e o juízo. Então nós não discutimos isso. Deus é o mesmo. E a doutrina do juízo e da disciplina, ela não entrou nos 10 mandamentos, não passou pelo tabernáculo. A doutrina do juízo é igual à doutrina do dízimo. Ela existia antes da lei, ela passou pelo período da lei. Quando a lei foi colocada por baixo, ela continua existindo. Deus estabeleceu isso para toda a existência da terra. A primeira disciplina que nós vemos nesse texto, de toda essa cena que aconteceu, idolatria, eles deveriam esperar, não esperaram, se precipitaram, saíram da presença do Senhor, saíram da presença de esperar, praticaram idolatria, se fizeram rebeldes. Consequência: o pecado de Adão e Eva trouxe consequências sobre eles e sobre toda a humanidade. Se às vezes os nossos pecados trariam consequências só para nós, seria glória a Deus e aleluia. Mas os pecados de Adão e Eva, eles abrangeram até nós. Muitas vezes nós poderíamos dizer: que culpa que eu tenho? Mas só para você e eu entendermos que pecados geram consequências geracionais na humanidade. Deus falou com Adão: de toda árvore você pode comer, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal você não come. Você pode perceber que Deus falou isso com ele antes de existir a Eva. Quem deveria transmitir essa informação para Eva? O Adão. Problema de comunicação na família. O homem deveria ter comunicado à esposa, não comunicou. Depois o outro problema: aonde estava o Adão quando a Eva estava na presença da serpente? Onde é que estava o homem? Onde é que estava o marido? Não sei. Na eternidade você pergunta para o Adão, mas ele não estava com a mulher. O pecado dos dois gerou algo tão terrível que isso vem caindo até sobre mim e sobre você. Caiu sobre Jesus. Jesus levou sobre ele a iniquidade de Adão e de Eva. Consequências. O pecado de Caim trouxe o dilúvio sobre toda a terra. Pecados geram consequências não apenas para a pessoa, mas para muitas pessoas que estão ao redor e às vezes para várias gerações. Era para estar indo tudo bem, mas o pecado de Caim gerou uma geração, trouxe sobre a terra a maldade, a desgraça. Isso foi indo de geração em geração até chegar nos dias do dilúvio. Depois nós vamos olhar para Noé. O Noé começou o seu ministério muito bem. A Bíblia diz que no meio de toda a maldade que existia sobre a terra, existia um que vinha de uma geração santa e que ainda não tinha se contaminado com o pecado de sobre a terra. E Deus escolheu esse homem para um grande ministério. Um homem firme, um homem que soube esperar entre 100 e 120 anos, que aguentou firme todas as provocações do seu povo. Todos os dias eles vinham lhe provocar a fé. Ele aguentou firme. Ele cumpriu o seu ministério de construção de arca, jornada dupla, trabalhando na lavoura para ter a sua comida, construindo a arca. A Bíblia não diz que Deus mandou pãozinho do céu, enquanto que aquela família estava construindo a arca. Jornada dupla. Entrou na arca, cumpriu tudo o que Deus mandou, saiu da arca, fez aliança com Deus. Depois ele se perdeu. E a Bíblia diz que plantou uma vinha e passou a embriagar-se. O problema do alcoolismo, e no meio do alcoolismo ele amaldiçoou o seu filho Cã. E essa maldição vai até hoje. O alcoolismo é terrível, e o alcoolismo traz consequências sobre o casamento, sobre a família, sobre todo mundo. Você não pode crer que existe alcoolismo e existe paz. Consequências. As consequências continuam. Você lembra que o Abraão, ele entrou para o Egito no tempo da seca? Deus não mandou.
E no lugar errado, ele fez coisa errada, ele teve que mentir sobre a sua esposa, dizendo: não é minha esposa, porque porventura poderiam vir sobre ele e matá-lo. Aí ele disse: Sara não é minha esposa. Causou lá um problema lá no Egito, foi mandado embora. Consequências. Essas consequências permaneceram. Alguns estudiosos bíblicos entendem que aquela cena, aquele problema que ele causou por causa da mentira e da omissão, levou uma ruptura no casamento de Abraão, ao ponto de depois a Sara aconselhar que o Abraão se deitasse com Agar. Eu consigo crer nisso, é uma possibilidade forte. Consequências, ele se deitou com Agar. E o problema no mundo árabe corre até hoje, porque Ismael é o pai de todos os islamitas do Islã. Até hoje esse povo guerreia e levanta problemas contra Israel. Israel é descendente de Isaac. Não soube esperar. Consequências. E nós vamos continuar falando sobre muitas consequências. Você lembra que a forma como Isaac conduziu a sua casa trouxe uma ruptura familiar? A Bíblia diz que o casal morava separado. A Bíblia diz que a esposa do Isaac tinha a sua própria tenda. Era tudo separado. Mas esse homem, ele não cuidou da sua família. Ele tinha uma grande preocupação com o trabalho e com a riqueza. A Bíblia diz que o Isaac ficou tão rico porque ele se tornou um dos pais da irrigação antiga. Por que é que os midianitas taparam os poços? Porque eles puxavam água dos poços, irrigavam o deserto e Deus abençoou as plantações. Um homem que era caprichoso com a riqueza, com o trabalho, com o detalhe da lavoura, mas deixava padecer a sua casa. E dentro da casa ele não tinha todo aquele capricho como ele tinha no seu trabalho. Isso gerou consequências. Pouco investimento relacional com os filhos. Isaac é aquele pai que pensava que ele tinha que dar tudo para os filhos, e dinheiro, e isso e aquilo. Mas o que um filho e uma filha mais precisam é colo, é conversa, é relacionamento. E assim como nós, a maioria de nós aqui foi lançado no mundo, e nós vencemos a nossa vida financeira, e tem pessoas que saíram de casa com nada, e conseguem construir uma grande fortuna. Nós não precisamos ganhar fortuna dos nossos pais, nós precisamos ganhar relacionamento. Relacionamento não se paga, relacionamento se recebe de quem? Do pai e da mãe. Mas o pai que não se preocupou com o relacionamento, cultivou na sua casa a mentira, a falta de comunicação com os filhos. E quais que são as consequências dessa casa? Os filhos desenvolveram valores errados sobre a vida. O Esaú buscava uma coisa, o Jacó buscava outra. Valores errados sobre a vida. O casal jogou um filho contra o outro. A Bíblia diz que o Isaac amava um e a esposa amava o outro filho. Jogaram um filho contra o outro. Mentira, engano, ameaça de morte e filhos perdidos. Jacó teve que fugir de casa. Fugir. Prematuramente foi-lhe cortado o cordão umbilical. Teve que fugir de casa. Para longe, para a casa do tio dele, para o Labão. Esaú trouxe amargura para cima do pai e da mãe dele, por causa dos seus casamentos. E quando você lê o texto lá em Gênesis, dá aquele ar assim, você consegue sentir o gosto daquilo do Esaú, fazendo assim para dar na cara do pai e da mãe. Se casou com uma gentia, se casou com outra gentia, para dar na cara, dizer assim, é aqui que eu mando na minha casa, para fazer assim, para mostrar que ele manda. Isso aconteceu por causa de uma falta de investimento nos filhos. Isso gerou o quê? Consequência. Vamos falar junto? Consequência. Os filhos cresceram. Depois cada um deles se tornou muito rico. E quando Isaac morreu, então eles receberam herança. Mas antes disso eles já eram ricos, Deus tinha abençoado eles. Filhos precisam de relacionamento e não de dinheiro. Mas quando acontece o contrário,
existem consequências. Jacó enganou seu pai, sim ou não? Ele foi enganado pelo sogro. Foi ou não foi? Davi cometeu adultério e homicídio. A espada nunca mais se apartou de sua casa. Consequências. A Bíblia fala que um dos filhos estuprou a outra filha de Davi. Depois Absalão tomou o reino, usurpou o trono e se deitava com as concubinas do pai ali no terraço do palácio para todos verem em público. O que o pai fazia em secreto, os filhos fizeram em público. Consequências. Alguém pode dizer assim, mas isso é o Antigo Testamento. É que no Novo Testamento tem graça. Então nós esquecemos, ou alguém esqueceu de avisar o Espírito Santo para que ele não matasse Ananias e Safira quando eles mentiram para Pedro e João. Ou melhor, mentiram para o próprio Espírito Santo. E eles foram mortos na hora, Deus matou eles na hora. E nós estamos no Novo Testamento. Lá em Atos 22, 23, a Bíblia conta a história do Herodes. E Deus feriu Herodes imediatamente, ele foi comido de vermes, porque ele não deu glória a Deus. Novo Testamento. Consequências. Em João capítulo 5, a Bíblia conta a história de um paralítico que há 42 anos jazia paralítico, esperando alguém colocar ele na água, porque diziam que um anjo descia. Jesus não confirma a história, porque quanto mais longe uma pessoa está de Cristo, mais lendas ela tem dentro da sua vida. E a nação de Israel estava cheia de lendas, diziam que descia um anjo. 42 anos, Jesus curou ele. E a Bíblia diz que no outro dia ele se encontrou com aquele ex-paralítico. E Jesus disse para ele assim: eis que já estás curado. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Nós entendemos que a paralisia daquele homem veio por causa de pecado. Porque se ele estava naquela condição e Jesus diz: vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior, aquilo tinha acontecido por causa de consequências. O que nós precisamos? Abrir os olhos. Os fatos estão por aí, na nossa família, na nossa parentela, na nossa vizinhança, nos nossos conhecidos. Os fatos estão aí. Deus é o mesmo. Essas consequências que nós falamos são consequências físicas, algumas eternas, mas eu vou para o específico eterno. Satanás foi condenado ao sofrimento eterno por promover rebeldia no céu. E o nome dele era Lúcifer. E Deus o condenou ao inferno para sempre. Ele está só esperando o julgamento final dele. Consequências. Judas traiu Jesus e foi para a eternidade como um traidor. Quem morre cabrito vai ressuscitar cabrito. A morte não transforma uma situação. Vai para a eternidade, morreu descrente, vai ressuscitar descrente. Isso são consequências eternas. Há consequências que acontecem nas famílias que ainda a questão da eternidade espiritual dá para contornar. Mas a maioria dessas consequências, elas têm uma ligação com consequência eterna. Em Apocalipse 21:8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, falando de consequência eterna. Meus irmãos, nós precisamos nos ligar nessa questão. Existem consequências nas nossas escolhas. Por isso que nós pregamos de púlpito, você precisa orar sobre tudo. Nem todos os caminhos que parecem bons para o homem levam a bons lugares. Há caminhos que para o homem parecem bons e justos, mas acabam em lugar de inferno. Consequência. A segunda consequência nesse texto, entrando agora no capítulo 33, eu vou ler o 1, o 2, até chegar no verso 3. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito,
para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus e os amorreus, os heteus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para a terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti. Nós conseguimos entender o que é isso? Lá quando começou a peregrinação saindo do Egito, Deus chamou eles, todo o povo, e disse: quero fazer de vocês uma nação de sacerdotes, quero viver no meio de vocês, eu vou colocar uma tenda no meio de vocês, e eu quero andar com vocês. Mas o povo não cuidou da presença de Deus. Eles não cuidaram da presença. E uma das consequências, a segunda consequência, Deus não iria mais no meio deles. De repente algum do nosso século hoje diria assim: tudo bem, se Deus me abençoar, tranquilo. E nós precisamos parar de entender as coisas ao quadrado, entender certo. Há pessoas que vivem sem a presença de Deus. Aquela pessoa que diz assim: sem Deus não dá para viver. Dá, e tem pessoas que vivem sem Deus. Há pessoas que afirmam assim: sem igreja não dá para viver. Dá, e tem muitas pessoas que vivem sem igreja. Os ímpios vivem sem Deus, os ímpios vivem sem graça, eles vivem sem igreja, e dá para viver. Judas, mesmo andando na presença de Jesus, viveu sem a salvação. Ele conseguia viver daquele jeito? Ele vivia daquele jeito, ele morreu daquele jeito. No verso 1, Deus cumpriria todas as promessas que ele fez lá para Abraão, Isaque e para Jacó. Moisés quebrou as tábuas da lei, mas Deus não quebraria o que ele prometeu. Deus é Deus, Deus é justo, e aquilo que ele promete vai acontecer. Mas muitas vezes acontece sem Deus estar com as pessoas. Deus tem um projeto, depois Deus derrama a bênção, derrama a dádiva, derrama tudo, mas ele não está mais no meio do povo. No verso 1 disse o Senhor a Moisés: vai, eu quase diria assim, some daqui, mas a palavra diz: sobe daqui, tu e teu povo que tiraste a terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus prometeu, ele iria cumprir. Deus prometeu dar a terra, e Deus cumpriria dar a terra. No verso 2, enviarei o anjo diante de, que ia na frente, mas não no meio. Essa versão traz aqui a palavra anjo com A maiúsculo, para entender que o próprio Cristo ia adiante. Mas todo o texto trabalha em cima de uma dinâmica para nós entendermos que Deus não ia mais no meio do povo. Deus cumpriria a promessa de libertar a terra. No final do verso 2, Deus diz: lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E eles teriam a bênção, mas não teriam a presença de Deus. Que perigoso que é isso, ter a bênção, as coisas irem bem, ter prosperidade, mas não ter mais a presença de Deus. Mas isso é possível? Eu faço uma outra pergunta, buscando o que nós conhecemos. Nos dias de Jesus, tinha sacerdote em Jerusalém? Tinha templo? Liam a Torá? Faziam todos os rituais? Mas o que Jesus afirmou sobre aquele povo? Me adoram inutilmente. Por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem a minha? Porque Deus não estava com eles. Tinha uma igreja, gente, tinha igreja, tinha pastor, tinha movimento, tinha dízimo, tinha oferta. Os discípulos de Jesus passaram diante do templo e disseram: Senhor Jesus, que suntuosos templos.
Olha que grandes construções. Lindo, 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 uma igreja rica. Mas faltava uma coisa: a presença de Deus. E isso é possível. Eu faço uma outra análise para a gente entender em Lucas 2, do verso 41 ao 42. A história relata quando Jesus tinha 12 anos de idade. Há uma peregrinação anual de Nazaré para Jerusalém. E o povo sobe para a festa da Páscoa. Jesus tinha 12 anos. E ali na festa da Páscoa, Jesus foi para o templo, se sentou ali com os doutores da lei e ensinava. A festa da Páscoa já tinha terminado. E toda a família, os vizinhos, todo mundo retornou para Nazaré. Quando eles estavam na metade da viagem, eles se deram conta que estava faltando alguém. Quem? Jesus. Aonde que está Jesus? A história diz que os pais voltaram lá para o templo, ele estava sentado com os doutores da lei, e ele disse: aqui é o meu lugar. Tudo bem, mas a aplicação: há vários dias eles já estavam andando sem Jesus. Uma igreja pode andar sem Jesus? Uma família pode andar sem Jesus? Um casamento pode andar sem Jesus? Uma vida financeira, um ofício, vida profissional pode ir muito bem, mas sem Jesus. Meus irmãos, que vida que é viver sem Jesus? Dá para viver sem Jesus? Dá sim. Dá para enriquecer sem Jesus? Dá. Dá para ter um casamento feliz sem Jesus e muitos filhos? Dá sim. Dá sim, eu afirmo para vocês que dá. Mas tem uma coisa que não dá para fazer sem Jesus: ir para a eternidade do céu. Tudo o resto dá para fazer sem Jesus e ser muito feliz e realizado e viajar e ter alegrias e satisfações. Só que tem uma coisa que não dá para fazer sem Jesus: ir para o céu. Isso é pouca coisa ou é muita coisa? Nem é muita coisa, é toda a coisa. É tudo. É viver de uma forma à toa. Quando nós continuamos lendo aqui no capítulo 33, do verso 12, primeiro eu quero ler com vocês o verso 4. Vamos fazer uma aplicação no verso 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear. Você percebe que esse povo aqui é o povo que primeiro deixa acontecer para depois se arrepender? Sempre de novo nós vamos ver essa dinâmica no meio do povo. Primeiro acontece, aí depois pranto e choro, e meu Deus, tem misericórdia. Pôs-se a prantear. Por quê? Porque eles tinham ouvido Deus falar que Deus não iria mais com eles. Eles prantearam, buscaram, choraram, se arrependeram, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura serviço. Antigamente, quando as pessoas trabalhavam muito mais com animal de canga, com bois, se colocava uma canga em cima do boi, e essa canga ia sobre o pescoço, e de tanto trabalhar e fazer força, a canga machucava o pescoço, machucava essa parte traseira, e aquele couro enrijecido, endurecido por causa do trabalho, aquilo é a dura serviço. Quando a Bíblia diz povo de dura serviço, está dizendo, olha, está com os lombos engrossados por causa da escravidão, estão grossos de tanto puxar canga, eles estão duros. Dura serviço. O que é ser dura serviço? É ter um coração duro. É aquele pai, aquele marido que enxerga as coisas, não está certo, mas ele não amolece, ele dobra a aposta naquilo que ele quer, ele não volta atrás, ele dobra a aposta no sofrimento só para provar que ele está certo. É dura serviço. O povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. A partir do verso 12, nós vamos ver aqui: disse Moisés ao Senhor:
Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. O Moisés estava preocupado. Enquanto que o povo estava só chorando, o Moisés estava preocupado como fazer e o que aconteceria. Deus, não dá para andar sem o Senhor. Moisés não ficou apenas chorando, mas ele foi falar com Deus. O Senhor tem que me falar quem vai com nós. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber este momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ao contrário do que o Jacó lutou com Deus, agarrou Deus e disse, eu não te soltarei enquanto não me abençoares. O Jacó, na primeira aparição, na primeira experiência com Deus lá em Betel, escada, anjo descendo, subindo, ele fez aliança com Deus e disse, se tu irás comigo, eu te servirei. Mas quando ele estava voltando para se encontrar com Esaú, ele se agarrou com Deus, Deus o tocou na coxa direita, mas a petição do Jacó era, se não me abençoares, não te soltarei. E Deus o abençoou, e ele estava tudo bem com a bênção. O grande problema de ter a bênção, mas não ter a presença do Senhor. Nós não precisamos de bênção, nós precisamos do próprio Deus com a gente. Nós precisamos dele. A bênção vem em segundo lugar. Jesus insiste nisso em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, colocando uma ordem de valor no que nós precisamos ter em primeiro na nossa vida. Primeiro, a presença de Deus. Nós precisamos ter Ele na nossa vida, e para isso nós precisamos atrair a presença dEle. Buscai, batei e pedir. Com a nossa vida nós oramos e indicamos se nós queremos o Senhor na nossa vida ou não, não apenas com palavras. Do verso 17 em diante, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés não queria apenas a presença, mas ele queria ver. Ele queria ver a glória, ele queria ter uma experiência com Deus. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver a tua glória. E todos os dias eu quero ver a tua glória. 19. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá minha face viverá. Disse mais o Senhor, eis que um lugar junto de mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas com a minha face não se verá. A terceira consequência, o terceiro juízo que veio por causa dessa atitude de idolatria, de não esperar, o pastor Warenwirth, teólogo Warenwirth, ele analisa e ele mostra no capítulo 33, do verso 7 em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Aqui ainda não tinha se colocado o tabernáculo. Verso 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se seguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem,
e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Warenwirth diz que esse juízo era Deus não mais permitir que a tenda do encontro ficasse no meio do povo, mas tinha que se retirar fora do arraial. Moisés teve que mudar a tenda dele para fora do meio do povo. Esse foi um juízo. Você sabe quando Deus fala com toda uma igreja, mas a igreja peca, e Deus parou de falar com toda a igreja, e Deus agora fala só com o Moisés, e Deus ainda fala: não quero falar com você no meio do povo, mas você vai se retirar e eu vou falar com você lá fora. Eu não sei você, mas eu me sentiria mal. Eu teria a vida toda esse sentimento. Eu tinha a presença e eu não tenho mais. Eu teria o resto da vida essa sensação. Deus falava comigo, Deus queria falar comigo. Agora Deus não fala mais comigo, Deus fala só com Moisés. E essa consciência latejando, entendendo, eu perdi a presença e eu perdi a voz do Senhor. É consequência. Meus irmãos, se Deus está falando conosco, nós precisamos preservar a presença. Deus fala com você no teu devocional, preserva essa presença. Deus não é obrigado a eu abrir a Bíblia, eu cruzar os dedos e fechar os olhos. Deus não é obrigado a vir falar comigo. Deus não tem obrigação. Deus não é um servo que corre com a bandeja para cá e para lá, atrás de mim e me atende. Deus é Deus, Ele é um rei, Ele é um Senhor. E é digno que esse Senhor seja atraído sobre mim. Mas quando todo um povo com as suas atitudes disseram: não queremos o Senhor, queremos um bezerro de ouro, a presença do Senhor se retirou. E até mesmo antes aquilo que eles viam entre eles, agora eles precisavam olhar de longe. A presença se manifestava, mas eles só podiam ver e não mais sentir. Meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. Toda dádiva de Deus não valorizada é perdida. E o povo perdeu a dádiva da visitação. Eles tinham agora a promessa de chegar na terra? Tinha a promessa de bênção? Tinha. Mas faltava uma coisa: a presença de Deus e a visitação do Senhor. Quando nós somos visitados pelo Senhor, nós precisamos cuidar dessa visitação, valorizar e cultivar. A Bíblia nos apresenta muitas histórias de pessoas que trocaram a visitação por coisas, trocaram a visitação por escolhas. Trocaram, tudo bem, mas trocaram. Quando o nosso senso de valor está alterado, a pessoa começa a trocar a presença de Deus e a visitação por coisas, por pessoas, por status. Esse povo fez isso. Em Números 12, verso 1 a 8, é aquele texto lá que a Miriam vai questionar o Moisés. Naquele texto está muito impresso. Ela questiona e diz para Deus: por que Deus fala só com Moisés e não fala com a gente mais? Em Êxodo 34:10, a Bíblia diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. E Deus falava com ele, mas Deus não falava mais com o povo. Não perca a visitação, porque o povo perdeu o privilégio de falar com Deus face a face. Quando nós entramos depois, mais para frente, na história de Israel, em 1 Samuel 3:1, a Bíblia diz que a palavra era muito rara e as visões não eram frequentes, porque o povo não cuidou da presença, e a presença foi embora. E quando se levantava um povo que atraía a presença,
Deus se manifestava. Quando vinha um povo que não atraía a presença ia embora. E a presença de Deus não se manifestar mais na nossa vida e na nossa casa, isso pode se constituir um juízo. Quarta e última consequência, quando nós olhamos no 34, capítulo 34, no verso 1 em diante: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Ou Moisés quebrou as tábuas. Cuidado quando nós estamos com a emoção alterada e tomar decisões. Quando você está com raiva, não tome decisões. Quando você está com alguém, não tome decisões, espere isso baixar. Quando você levou uma rasteira de alguém, não tome decisões. Quando você está muito emocionado porque alguma coisa foi muito boa, não tome decisões. Às vezes as pessoas estão tão emocionadas, aí chega na casa dela uma visita e ela está de coração tão amolecido que ela dá embora orquídea e vai dando. Depois, quando abaixou essa emoção, o que eu fiz? Eu dei embora a minha mais linda orquídea. Quando nós estamos com a emoção alterada, nós não devemos tomar decisões. E principalmente quando nós estamos com raiva. Porque na raiva nós cometemos erros. Nós cometemos erros. E muitas vezes não tem mais como voltar atrás. Eu não vou condenar o Moisés. Quem somos nós? Moisés falava a Deus face a face. Quem somos nós? Mas ele quebrou os 10 mandamentos. Ele quebrou as tábuas. Mas agora ele tinha que fazer o caminho de volta para ter os mandamentos de volta. E Moisés não ia pegar os mandamentos para ele. Ele tinha os mandamentos para o povo. Ele era um líder, ele era um pastor. Ele quebrou os mandamentos. Ele não perdeu a graça, mas Deus disse para ele: você vai fazer o caminho de volta. E você vai reconquistar. Verso 2: prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem de frente dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse o Senhor: se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Uma das orações mais legítimas que nós devemos e podemos fazer todas as manhãs é pedir por misericórdia. Nessa 4ª disciplina, a pergunta é: Deus restaura? Sim ou não? Sim. Sim. Mas nem todos os casos Deus restaura. Nós precisamos botar esse ponto aqui. Nesse caso aqui houve restauração, mas nem todos os casos Deus restaura. Os casos que Deus restaura, há casos que Deus restaura, mas Moisés teve que pagar o preço. Ele teve que pagar o preço. Meus irmãos, tem casamentos que não há mais restauração. Uma vez eu ouvi um pastor pregar, e ele pegou Lucas 15, o texto do filho pródigo, e ele fez uma aplicação. Quando o filho voltou em casa, o pai o lavou, deu sandálias, túnicas, anel no dedo, cajado, restaurou o filho, e não colocou ele de volta como empregado, mas o colocou como filho.
Ele pegou aquela situação. E a aplicação do pastor é: quando se perdoa, você tem que colocar de volta no lugar onde é que estava. Eu fiquei meditando muito sobre aquilo não desceu como deveria. E é uma forma muito perigosa de uma aplicação. Porque a experiência da vida nos mostra que nem tudo dá para ser restaurado. Às vezes o marido espicha a corda de tal ponto no casamento que ela arrebenta. A esposa perdoa: pastor, eu não tenho mágoa, mas eu não quero ele de volta. Nem sempre é restauração. Às vezes a esposa puxa a corda até que arrebenta. Há perdão, eu perdoo, mas não quero ela de volta. Há casos entre pais e filhos que os filhos magoam de tal forma os pais perdoam, mas eles dizem: não é a mesma coisa, não dá para colocar no mesmo lugar. Ao contrário, a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe. Mas tem pais que eles não são dignos de honra. Tem pais que são assim, eles provocam a ira dos filhos, e às vezes estão entristecidos. Os filhos perdoam os pais, mas os filhos dizem: eu não quero mais voltar. Meus irmãos, nem tudo pode ser restaurado. Tem uma música que o autor canta assim: restaura, eu quero de volta o que é meu. Nem tudo volta, gente. Uma vez eu vi uma figura, um desenho de um prato quebrado, e alguém costurou aquele prato, montou de volta bem certinho, mas estava todo costurado, porque nem tudo dá para restaurar. Se nós temos uma amizade que é legal e é gostosa, cuida para ela não quebrar. Depois que quebra, é como colar um prato com super bond. Antigamente não se tinha os recursos que a gente tem hoje, de comprar um prato novo. Se colava de volta, a sopa não corria fora, mas todo mundo via aquela verga enorme, saltada em 3D, e todo mundo sabia que havia sido quebrado. Se nós temos um casamento, nós precisamos cuidar. Se nós temos uma igreja, nós temos que cuidar. Se eu tenho ovelhas na minha igreja, eu tenho que cuidar. Não dá para espichar a corda para que ela arrebente e depois jogar sobre os outros, que eles têm que me perdoar e têm que restaurar. Nem tudo dá para restaurar. Há pessoas que brincam na vida financeira e Deus não restaura mais. Há pessoas que brincam na vida da saúde e Deus não restaura mais. Deus não é obrigado a gente dar restauração se nós forçamos a barra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Nós precisamos deixar isso muito explícito e claro. Não devemos brincar com as coisas, porque nem tudo Deus restaura. Cuida daquilo que Deus te deu, valoriza a dádiva do Senhor. Agora, no caso do Moisés, Deus chamou ele para uma restauração. E aleluia, aleluia. Mas Deus diz assim: eu não vou mais fazer tudo, agora você vai ter que fazer. Quando nós olhamos essa figura, 2.285 metros de altura, e Deus diz para Moisés: você vai fazer as tábuas. Você já viu como alguém lavra tábuas de pedra para deixar ela lisa? Mexer com pedra não é a mesma coisa que mexer com isopor. O Moisés teria que fazer isso, e Deus ainda diz no verso 2: prepara-te para... Eu não sei se o Moisés ficou até de madrugada, mas até amanhã tinha que estar pronto. Quando as pessoas recebem restauração de Deus, muitas vezes tem que atropelar o tempo para não perder a segunda oportunidade. Amanhã tem que estar pronto. Te ajeita, fica sem dormir, busca restauração. Amanhã tem que estar pronto. Ele teve que fazer as tábuas de pedra, verso 4. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de... Tinha que ser 2, Deus tinha ordenado que fosse 2. Ele teve que carregá-las até o alto do monte, o verso 4.
E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara. Como que aquele homem carregou aquelas 2 pedras lá para cima? Sozinho. E Deus ainda tinha ordenado, no verso 3, ninguém suba contigo, você vai ter que ir sozinho. Cuida do teu ministério. Meus irmãos, tem linhas teológicas que afirmam que uma vez salvo, sempre salvo. Tem algumas linhas teológicas que pegam lá o texto de 1 João, quando alguém vai embora da igreja, diz, eles nunca eram dos nossos. Mas como muitas vezes nós vimos pessoas orarem, chorarem na presença de Deus, se apaixonarem por Jesus, ler a Bíblia, cantar, dizimar, ofertar, abandonar pecado, depois eles vão embora. Como que essas pessoas tinham sido movidas por quem então? Movidas pelo diabo para se arrepender, chorar, confessar pecado? Lógico que não. Essas pessoas perderam. Mesmo que há linhas teológicas que afirmam que não se perde, eu vou afirmar aqui para você, que você precisa cuidar da tua salvação para não perder ela. Há pais, há homens que perdem o sacerdócio. Eu já lidei com casos assim. Perdeu o sacerdócio. Aí quando a mulher viu que não tinha mais o que fazer, a mulher assumiu a situação e depois ela vai entregar? Não entrega, porque aquele homem às vezes foi omisso no começo do casamento, às vezes voltou com um bafo de cachaça para casa, e alguém teve que assumir o sacerdócio, e não tem como obrigar a restaurar. Cuida do teu sacerdócio. Hoje nós temos um caminho aqui para a igreja, no templo, nós temos algo incrível acontecendo aqui. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus está dando para a gente. Não perca o teu sacerdócio. Não é simples assim, depois eu volto. As muitas coisas acerca disso são colocadas em cima de Lucas 15, porque o filho pródigo voltou. Só existe um caso na Bíblia que o filho voltou. Não brinca com as coisas. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não brinca com a salvação, não brinca com o casamento, não brinca com a igreja, não brinca com a saúde. Não brinca. Há pessoas que poderiam viver muito mais tempo, mas espicham a corda até que ela arrebenta e precisam deixar essa terra antes. Cuida daquilo que Deus te deu. Cuida do teu ministério. Cuida do teu momento devocional. Cuida do teu dinheiro. Cuida da tua família. Cuida dos teus filhos. Cuida. Amém? Não perca isso. Há pais que perdem os filhos e o resto da vida eles tentam fechar esse buraco com frases prontas. É que cada um teve o seu caminho. Mas você sabe muitas vezes que não foi bem assim. Depois que perde, muitas vezes não consegue mais voltar atrás. E nós precisamos lembrar que Deus não é obrigado a fazer um milagre em nossa vida. Ele faz pela misericórdia. Deus não foi obrigado a vir restaurar isso aqui, mas Ele veio por causa da misericórdia e por causa da promessa que Ele tinha feito para Abraão, Isaac e Jacó, e por causa que o próprio Pai estava olhando para Jesus. Deus estava olhando para Jesus, e Ele fez isso por amor a nós, a mim e a você. Toda a dádiva de Deus precisa ser valorizada para não ser perdida. Amém. Essa noite eu escolhi falar com você sobre consequência. Eu desejo do fundo do meu coração que o nosso coração entenda essa mensagem. Nós precisamos cuidar. Às vezes as coisas acontecem, as pessoas dão a culpa em Deus. Porque Deus quis assim, como se fosse predeterminado. Mas há muitas coisas que são responsabilidades nossas. Deus pode nos ajudar e nos dar graça, mas nós precisamos cuidar para não perder. Consequências é uma das coisas que a igreja de hoje poucos lugares pregam, e nós precisamos cuidar
para que a gente não tenha que sofrer com coisas que Deus não mandou sofrer. Nós podemos evitar muitas consequências na nossa vida. Amém. Você pode orar comigo? Em nome de Jesus. Senhor Pai e Deus eterno, eu te agradeço, meu Senhor, por cada entendimento derramado nessa noite, nesse lugar. E eu tenho certeza que o Senhor tem movido corações e causado cólicas na alma de muitos aqui, para que o coração realmente se remexa dentro do ser, e cada um tenha consciência das consequências que há no pecado, no descuido, na desobediência. Há consequências, não só aqui materiais, mas consequências eternas. Senhor Deus, em nome de Jesus, não retira, Senhor Deus, do nosso meio a Tua presença, Senhor. Eu quero continuar vivendo, Senhor Deus, por muitos anos e longos anos, o derramar da Tua presença no nosso meio. O Senhor mexer na nossa cabeça, mexer no nosso coração, encher a nossa alma da presença. Eu não quero perder a Tua presença, Senhor. Assim nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.